Não, eu ia falar, e fraude? Eu imagino que deve ter legal. muita fraude no seguro-saúde, assim. Eu participei de um treinamento recentemente sobre seguro de vida, seguro que tem aquelas coberturas que o cara vai lá e se mutila pra receber. E no saúde, como é que funciona isso aí? Isso é muito legal comentar também. Eu acho que esse é muito importante até para conscientizar todo mundo. A gente tem muitos exemplos aqui. Eu ficaria um dia todo, eu acho que vale até a pena a gente marcar um dia só de falar de fraude. Com certeza. Muito legal. Vamos treinar a galera. Mas é muito legal porque, como eu também atuo lá na Unimed com seguro de vida, seguro também de outros ramos, a gente tem vários tipos de fraudes, e inclusive esse que você comentou de mutilação, né? Mas a gente fala em vidas até de mortes que foram encomendados só para a gente conseguir ter lá o ressarcimento, né? A questão da pólice sendo cumprida pela morte. Beleza. Agora, no saúde, a gente fala muito de desperdício, né? A fraude a gente até fala com cuidado para a gente não cair em algumas ciladas. Mas a gente tem de várias naturezas. Primeiro falando de desperdícios de forma geral. Esse é um ponto muito importante, porque a gente fala sempre da questão do mútuo, né? No seguro, por exemplo, né? Essa questão do mútuo é muito importante porque isso, de uma certa forma, as pessoas não têm muita consciência, né? O produto ele é precificado, mas muito com base na frequência que, de uma certa forma, aquela operadora, aquela seguradora, ela tem dos seus associados, dos seus beneficiários de forma geral, dos seus segurados, né? Então, ela olhando para a tua frequência, mostrando ali efetivamente dentro de uma faixa etária o quanto aquela faixa etária gasta, ela vai lá e chega numa precificação para poder oferecer isso no mercado. Legal. E aí, quando a gente olha para desperdício, esse é um ponto muito importante e eu gosto muito de falar disso, porque lá na Unimed e em outras operadoras e seguradoras que eu passei, eu gosto muito dessa questão de controle, né? E invisto muito em inteligências artificiais, em algoritmos, em modelos, para a gente poder ir buscando essas anomalias, vamos dizer assim. E a gente fala muito, por exemplo, quando a gente fala de laboratórios. A gente vê a utilização, muitas vezes, de exames que não tinham necessidade de serem feitos, né? Muitas vezes, e agora está na moda, não sei, o pessoal que está assistindo a gente vai ver isso de muito dentro do Instagram, dentro do Facebook, aquelas clínicas que oferecem aqueles corpos malhados, maravilhosos, né? E ali eles oferecem uma batelada de exames, colocando a pessoa em risco, inclusive. Né? Porque muitas vezes a pessoa não tem a necessidade de fazer todos aqueles exames. Né? A gente está falando de produto de saúde para cuidar de pessoas que necessitam de verdade. Né? Como a gente viu no caso da pandemia, muitas pessoas necessitavam de ter acesso a um serviço de saúde. E muitas vezes elas faleceram por não ter acesso. Né? E esse é um ponto de conscientização mesmo. Então, nesse sentido, a gente ainda vê muitas más práticas de médicos, inclusive, receitando ou pedindo coisas que não teriam tecnicamente necessidades. Né? E aí é claro, né? Mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro de saúde, eu quero sair gastando. Esse é o cuidado, né? Porque quem paga isso depois somos nós mesmos, né? Então, é importante a gente ter conscientização, porque eu vejo muitas práticas de pessoas que não ficaram satisfeitas, por exemplo, com o resultado de um exame num lugar. Não, vou repetir os mesmos exames, agora vou fazer no laboratório Y. E aí a gente vê que tem os mesmos resultados. Então, isso é um ponto que a gente sempre leva lá para discussão, principalmente com os RHs das empresas, né? Até para conscientizar as pessoas desses custos que muitas vezes são desnecessários. Mas do nosso foco de fraude, principalmente no reembolso, ainda a gente se depara com muitas más práticas, né? E eu acho muito legal isso, porque a gente evoluiu muito, principalmente com a pandemia, com essa questão das inteligências artificiais, essas questões de inovação que nos ajudam muito a fazer a regulação dos sinistros de uma forma geral. E a gente vê vários exemplos, né? Eu vou dar o exemplo mais clássico no seguro-saúde que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, que é o próprio médico, né, separar e dividir o reembolso, o recibo do reembolso em duas. Ou seja, a gente vai numa clínica particular e aí a consulta é R$1.000, mas seu reembolso é só 500. Não, pode deixar. Eu vou fazer 2 recibinhos para você com diferença de 30 dias e efetivamente você vai ter o reembolso total da despesa. Isso é uma prática, isso não pode acontecer. A gente tem que falar disso. Isso é antiético, né? E isso é crime, inclusive.
né? Não há... E, de novo, gente, muito... tem que ficar muito claro para todo mundo que quando a seguradora, a operadora ressarce isso, depois isso vai ser reajustado no teu próprio plano. Quem paga somos nós mesmos, né? Tá se enganando. Tá se enganando. E a gente tem que combater isso, né? Então, de uma forma geral, a gente faz muito esse papel na seguradora. E a gente tem outros exemplos, né? A gente pode falar de recibos fraudados no sentido de mudar a data. A gente vê profissionais também, médicos ou outros de saúde, onde... para continuar fazendo tratamentos, porque tem dentro do nosso rol algumas limitações. Vou dar o exemplo das psicoterapias, que hoje em dia, inclusive, estão muito altas, né? A gente tem lá uma cobertura de 16 sessões no ano, e aí, de repente, para não acabar aquele tratamento, a gente vai desdobrando os recibos nos dependentes. Mas você vê que quem está fazendo a terapia, o tratamento, é o titular, por exemplo, né? Então, a gente vai percebendo e a gente vai amadurecendo os nossos controles em cima desses tipos de comportamento. E a gente vai discutindo com os RHs das empresas. Esse é um ponto muito importante de a gente falar, né? A partir do momento que é diagnosticado esse tipo de situação, a gente vai falar com o estipulante. A gente vai falar, aqui está todo diagnosticado que foi utilizado um recibo fraudulento ou uma nota fiscal. Isso é discutido com o RH da empresa. E o RH da empresa, a partir do momento que perde a confiança no seu colaborador, fatalmente há um desligamento, né? E muitas vezes, como eu já participei de alguns encontros com empresas grandes aqui no país, de justa causa, inclusive. Será que vale a pena, né, fazer um processo desse? Eu acho que, além dos RHs das empresas, eu acho que também deveria ter uma campanha com os próprios médicos, assim, né? Ou as clínicas, né? Não sei se há essa possibilidade, mas algum tipo de campanha para que isso seja, né? Não divulgado, não... Né? Eu consigo, né? Até entendeu? Pegando esse gancho do médico. Eu fiz um curso alguns anos atrás relacionado à saúde também, que um dos fatores que foram apontados no curso desse agravo enfim, do preço, é que às vezes o médico ele te indicava esses exames que você comentou, às vezes exagerados. Você sempre falou disso. Porque ele poderia ter uma comissão, entre aspas, do laboratório que lhe indicasse ali. Isso ainda existe? É verdade? Antes, a gente ainda tinha isso de uma forma muito aberta, né? E não só no teu exemplo dos laboratórios, mas a gente via muito a prática no consumo de OPMEs, né? Principalmente de órteses, próteses. E isso é muito legal da gente falar também. Havia-se muito lobby. E não que não tenha, né? Hoje tem, né? E esse é um ponto importante. Agora, o curioso é que antes, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente teve algumas matérias de Fantástico, Jornal Nacional, de máfias de próteses. Eu lembro disso. Máfia dos sanguessugas lá, dos vampiros. De reutilizar prótese também, tudo né? isso. Bizarro. Não, e operar pessoas sem necessidade nenhuma para poder implantar. E às vezes acabando com a vida da pessoa. Para poder utilizar o material e com isso ter uma parte ressarcida pelo próprio fornecedor.